porque o risco de morrer é natural. Agora, medo da morte, isso é que você tem que vencer. Viva intensamente cada dia. Não tenha medo de correr os riscos. E deixe os imprevistos nas mãos de Deus. Creia que você pode ser feliz independente de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer coisa que pode te acontecer. De hoje até dia 31 de dezembro. Olá, tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós falamos há pouco, estamos aqui numa sequência, já é final de ano, e estamos falando de temas dentro da área não só humana, mas do ser humano que nós somos. Frágeis, limitados, dependentes uns dos outros, mas um ser social. Um ser que foi criado por Deus para não viver sozinho. Mas um ser que perdeu as grandes virtudes de Deus após a queda, após o pecado, se fragilizou. Mas nem por isso Deus desistiu de mim e de você. E na vida de qualquer pessoa existe uma palavra que conhecemos muito bem, mas temos uma dificuldade imensa e extrema de lidar com ela. Riscos. Quantas pessoas deixam de fazer algo porque não querem correr risco? Deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas mais bem-sucedidas da vida, os grandes milionários, bilionários, são as pessoas que mais correram riscos. São as pessoas que mais quebraram, faliram, fracassaram e bem mais de uma vez. Se nós pegarmos aqui a biografia de muitos desses homens, e um deles é Steve Jobs, nós vamos perceber que todos eles correram grandes riscos. Então eu aprendo que grandes riscos estão ligados intrinsecamente a um grande sucesso. Porque é proporcional. Quanto maior é o risco que eu corro, maior será o meu sucesso se eu conseguir conviver com perdas, com dificuldades, com fracassos, com críticas, com prejuízos, com angústias, com tribulações, com estresse. Então, os riscos, eles não podem ser impedimento de eu buscar as minhas, as suas e as nossas realizações. Porque os riscos, eu consigo medi-los. Eu consigo medir os riscos. Eu consigo fazer um planejamento e ter a consciência de que esses riscos, eles podem ser mensurados. O que não pode ser mensurado são os imprevistos, que estão dentro da área de risco, mas eu não consigo mensurar. Eu não consigo enxergar, porque eles são subjetivos. Eles são imateriais e atemporais. Eles simplesmente surgem do nada e acontece. Por mais que eu faça uma leitura de probabilidade matemática, posso usar toda a inteligência artificial, os algoritmos, nada disso vai me impedir os imprevistos. Por mais que eu tenha medido os riscos do meu projeto ou daquilo que eu pretendi fazer. Você quer ver um imprevisto que pode pegar o meu risco medido e colocar uma série de dificuldades, dúvidas e até fazer o recuar se eu não estiver preparado para avançar? São as questões da natureza. São os intempéries da natureza. E só Deus sabe, nenhum ser humano consegue controlar e impedir isso. Não é um risco calculado, é o imprevisto natural. Então, quando eu decido por algo, construir uma casa, abrir uma loja, um empreendimento, dentro do meu planejamento eu posso calcular os riscos. E os riscos eles podem sim ser calculados. Eu posso correr o risco de vir uma crise financeira, eu posso correr o risco de ficar doente, eu posso correr o risco do meu sócio falecer, eu posso correr o risco de uma máquina muito cara que era
o centro de produção quebrar e eu não ter dinheiro naquele momento para consertar. Eu posso correr o risco de ter um problema mundial, uma crise financeira. Por exemplo, a pandemia aí foi algo que nos trouxe grandes lições e ensinamentos. Porque as pessoas criaram seus negócios, mediram os seus riscos, mas veio o imprevisto, uma pandemia, e por mais que ela tenha sido provocada pelo homem, para eu e você que fizemos um planejamento do nosso negócio, calculamos todos os riscos, a pandemia foi um imprevisto imaterial, incalculável, subjetivo, invisível, que quebrou muita gente. Mas acontece que nada ou nenhum imprevisto é eterno. Agora, a minha capacidade de alcançar o meu objetivo, isso não pode mudar. Então, se você hoje não quer buscar algo, abrir o seu negócio, porque você tem medo de correr os riscos e sequer se permite passar por um imprevisto, me desculpe a sinceridade, mas você pode se tornar uma das pessoas mais infelizes dessa vida. Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E a vida, numa idade já avançada, vai fazer a seguinte pergunta: o que você fez na vida? O ser humano veio para fazer 3 coisas para se considerar um homem realizado: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Tudo isso tem risco. Eu quero ter um filho. E se os 2 forem estéreis? É um risco ou é um imprevisto? Aí é uma coisa para você pensar. Você vai plantar uma árvore. A árvore que você plantou cresceu até um certo ponto, depois começou a murchar, secar e morreu. É um risco ou um imprevisto? Você começou a ler um livro e no meio dessa literatura você ficou doente. É um risco ou um imprevisto? Tudo que acontece aleatório à sua vontade e que você não planejou e sequer mediu um risco, é um imprevisto. É incalculável, é imaterial, é involuntário. Mas o problema é, eu corri o risco de ter um filho e descobri que sou estéril. Eu posso desistir do meu objetivo? Não. Posso adotar um filho e ser feliz e amá-lo tanto quanto um filho gerado pela minha esposa. Eu plantei uma árvore. A árvore cresceu e morreu. Eu posso mudar esse risco, mas não posso mudar esse imprevisto. O que eu posso fazer? Dado o imprevisto, eu posso melhorar o solo, adubar melhor o solo, escolher melhor o local para reduzir esse imprevisto. Mas os riscos vão continuar. Se a árvore nascer, crescer e dar bom fruto, valeu a pena eu correr o risco, porque eu reduzi a capacidade dos imprevistos. Como adotar um filho, por exemplo. Comecei a escrever um livro, fiquei doente no meio da literatura. Eu posso parar o meu projeto de escrever um livro, me tratar, porque a doença é um imprevisto, incalculável, eu não posso medir e nem colocar dentro do meu planejamento. Eu posso entender que é possível, mas não mensurar, calcular. Eu vou me tratar, uma vez curado, eu volto do ponto que eu parei a minha literatura, que é o livro que eu estava escrevendo, e inseri a doença que eu tive na minha literatura. Ou seja, o imprevisto pode, na verdade, trazer para nós lições positivas, agregar valores, inclusive intelectuais. Porque se eu adotei um filho, eu vou ter que aprender a amar, talvez esse filho muito mais do que se eu tivesse um filho gerado. Se eu plantei a segunda árvore, eu aprendi por que a primeira não cresceu e morreu. Se eu parei de escrever um livro por uma doença, por uma enfermidade, e coloquei essa experiência da doença na literatura, eu aprendi que aquele imprevisto me ensinou algo. Então, tanto os riscos quanto os imprevistos sempre vai trazer para o ser humano lições de que ele tem que superar primeiro a si mesmo, para depois as coisas que a vida
não revela para nós de imediato, mas que acontece, surge, aparece. Então, sonhos não envelhecem. Não desiste dos seus sonhos com medo de correr o risco e com medo dos imprevistos. Simplesmente se lance, tente, faça. Tem que acontecer. Você precisa fazer. Porque os riscos, eles já existem desde o momento que o meu pai e o seu pai foi lá no cartório e registrou uma certidão de nascimento. Sabe qual é o risco? Uma vez nascido, eu já venci algo que ficou lá guardado por 9 meses. Então, a partir do momento que eu sou registrado como uma pessoa e sou inserido na sociedade, eu sei que a morte não é um imprevisto. A morte é um risco natural e certo e fatídico. Os imprevistos que podem gerar a morte também não podem me impedir de viver. Então viver já é um risco natural, um risco certo. Agora, os intempéries, os imprevistos da vida não pode impedir que eu tenha uma vida alegre, com dignidade, uma vida com Deus, uma vida de satisfação, de realizações. Não deixa que os riscos e os imprevistos impeçam que você conquiste as suas realizações, mesmo que não seja por um filho, por uma árvore plantada ou por um livro escrito. Talvez dessas 3 coisas, a mais provável que você tenha conquistado hoje para se realizar é um filho ou uma filha. Mas se você não plantou uma árvore ainda, ou não escreveu um livro, ainda há tempo. Corra o risco, não tenha medo dos imprevistos, se lance. Então, por isso, dê aí o seu like, dê uma curtida, se inscreva no canal. Se isso serviu de algo para acrescentar e agregar uma motivação maior para que o seu 2023 seja melhor, você vai romper o ano. E você vai ter que correr o risco de romper esse ano. E quando cruzar o primeiro segundo de 2023, você já vai estar vivo um outro ano. Isso é um risco. Pode haver imprevisto? Pode. Mas só em estar vivo, você já está correndo todos os riscos. Quantas pessoas não vão cruzar esse ano porque o risco de morrer é natural. Agora, medo da morte, isso é que você tem que vencer. Viva intensamente cada dia. Não tenha medo de correr os riscos. E deixe os imprevistos nas mãos de Deus. Creia que você pode ser feliz independente de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer coisa que pode te acontecer, de hoje até dia 31 de dezembro. É isso que nós, do Projeto Missão Atos, desejamos deixar para você, uma reflexão para 2022.